Olá, gente, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula hoje sobre E-Social, conforme programado com a coordenação do curso, ok? Vamos lá? E-Social, o E-Social, ele se inicia lá com o projeto SPED, ou seja, o projeto SPED é um projeto do tanto quanto antigo, né? Que significa Sistema Público de Escrituração Digital. Então, esse projeto visava mudar completamente o conceito em relação de que forma as informações fiscais seriam transmitidos, seriam informados aos órgãos públicos. Aí se criou o SPED, lá em 2007, no Decreto-Lei 6.022, de 22 de janeiro, lá de 2007, ou seja, já vai fazer 13 anos, né? Já fez 13 anos. O Sistema Público de Escrituração Digital faz parte do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, esse projeto ele é composto de diversas etapas, né? Diversas etapas, e uma das etapas do SPED é o E-Social, ou seja, o E-Social ele está inserido dentro desse projeto. A gente vê aqui o SPED no centro, que é o grande projeto macro, e dentro do SPED a gente teve lá, iniciou com a nota fiscal eletrônica, as empresas começaram a aderir de forma gradativa a partir de 2009, né, a nota fiscal eletrônica, que já é uma mudança de conceito completamente, ou seja, o papel, a nota fiscal em papel deixa de existir, perde o valor, e o arquivo XML é o documento que tem valor fiscal, que é um arquivo eletrônico, né? Então, na nota fiscal eletrônica existe um papel que é o DANF, mas o DANF, como o nome já diz, é um documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, ou seja, sem valor fiscal, ok? Um DANF é só um documento auxiliar que serve no trânsito da mercadoria, mas esse documento DANF não tem valor fiscal nenhum, ou seja, em caso de existir uma fiscalização na empresa, o auditor não vai pedir DANF, ele vai pedir o arquivo XML. Então, aí já foi uma grande mudança de conceito, a nota fiscal eletrônica. Continuando com o projeto SPED, veio a ECD, que é a Escrituração Contábil Digital, ou seja, a escrituração contábil digital, as empresas passam a informar a parte contábil de forma eletrônica digital. EFD, que é a escrituração fiscal digital. CTE, que é o conhecimento de transporte eletrônico. Como as transportadoras não emitem nota fiscal, elas emitem conhecimento de transporte. Então, o conhecimento de transporte ele passa a ser eletrônico também. Lembrando que através do documento do CTE, a empresa pode se creditar do ICMS, se ela fizer o cálculo do ICMS através de conta corrente. Então, o ICMS pago nos transportes, a empresa tem direito de usar esse valor do crédito do ICMS. O ELALU e o FCONT, que é o livro de apuração do lucro real. EFD Contribuições, antiga EFD PIS e COFINS. A gente vai falar sobre a EFD Web também. EFD REINF. EFD Social, é o que a gente está tratando aqui hoje, que é o E-Social. A nota fiscal de serviço eletrônico, né? Os municípios hoje já quase na sua totalidade já adotaram, né, essa prática da nota fiscal de serviço eletrônica. Peço que vocês tenham muita atenção e cuidado com esse documento. Eu constatei em alguns municípios pequenos que estava havendo um probleminha com a nota fiscal de serviço eletrônica, porque em alguns municípios não há integração da informação
municipal com a informação federal. Então, alguns representantes, percebendo isso, eles começaram a solicitar a baixa da empresa na esfera federal. Como essa informação não era sincronizada com os municípios, eles conseguiam emitir nota fiscal de serviço mesmo com a empresa baixada na Receita Federal. Ou seja, o tomador do serviço, quando recebia essa nota, estava com a nota em mãos sem valor, ok? Porque essa empresa já tinha sido baixada. Então tome muito cuidado quando receber a nota fiscal de serviço eletrônica, de confirmar se essa empresa está com cadastro positivo, está com cadastro ok, para não acontecer esse problema. E hoje a gente vai tratando sobre o E-Social. Vamos lá. Aí surge uma pergunta, gente: E-Social é apenas mais uma declaração acessória? Né? Porque o Brasil é o país repleto de declarações acessórias. Né? Os escritórios de contabilidade estão abarrotados de rotinas referentes a declarações acessórias. E o E-Social seria mais uma obrigação? Muitas pessoas associam logo, né, quando o E-Social, como se uma obrigação acessória fosse. Algumas pessoas têm essa ideia na cabeça, considerando que o E-Social fosse uma obrigação acessória. Contudo, o E-Social não é apenas uma obrigação acessória, ok? Desfaça esse paradigma. O E-Social não é uma declaração acessória. O E-Social, na verdade, é uma mudança de conceito no tratamento das informações sociais das empresas e mediante ao governo federal. É uma mudança completamente de conceito, né? Pela sua complexidade, a gente pode dizer que, se a gente fosse fazer uma vinculação entre o E-Social e uma declaração acessória, é como se ao mesmo tempo o E-Social representasse mais de 45 declarações acessórias, devido à sua complexidade. Então, é muito mais do que uma declaração acessória, né? Percebem isso, gente? É muito mais do que isso, né? São muitas informações ao mesmo tempo, e não existe um programa que valide, um programa que transmite o E-Social, como as pessoas costumam a vincular às demais declarações acessórias. Não existe um validador, um programa que assine. No E-Social não existe isso, né? A comunicação é feita diretamente do seu programa que você usa com o E-Social propriamente dito. Se o E-Social substituirá a GFIP, RAIS, CAGED, DIF, como é que pode ser simplesmente uma declaração? Né? No projeto do E-Social, estima-se que aos poucos, depois do E-Social 100% implantada, que aos poucos as demais declarações acessórias tendem a deixar de existir. Aos pouquinhos elas vão deixando de existir, porque dentro do E-Social já estão todas as informações necessárias para alimentar os diversos órgãos que precisam desses dados. O formato mais relevante sobre o E-Social é que ele não traz mudanças drásticas na legislação trabalhista, fiscal ou previdenciária. Né? O E-Social não altera a legislação. Só que, a partir do momento que essas informações estão sincronizadas em um ambiente único, em uma web service, a fiscalização do cumprimento da legislação passa a ser eletrônico. Né? Então, ou seja, não é que o E-Social muda a lei, não é que o E-Social torna a lei mais rígida, só que a partir dele será possível fiscalizar de forma mais eficiente e eficaz quem não cumpre a lei. Então, o E-Social faz com que a legislação seja plenamente cumprida, e a legislação é complexa. A gente sabe que a legislação no Brasil é extremamente complexa, né?
trabalhista. Então, a exigibilidade do cumprimento da lei é o que torna o E-Social complexo, né? Porque a lei vai ter que ser cumprida, ok? A gente vê um gargalo muito grande aí em relação à deficiência das empresas no cumprimento da legislação na saúde e segurança do trabalhador, né? Na parte de saúde e segurança ocupacional, as empresas normalmente não conseguem cumprir plenamente a legislação, e com a social ela vai ter que cumprir, porque a social vai exigir que, nesse caso de saúde ocupacional, tenha um responsável técnico que assine, ou seja, uma pessoa responsável pela segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho, vai ter que assinar, vai ter que validar as informações a serem transmitidas para a social. Dessa forma, essa pessoa passa a ser responsável também pela informação. Então, a informação, já que uma pessoa vai assinar, um responsável também, ela vai ter que exigir o cumprimento, senão, porque ela responde de forma solidária, ok? Como eu falei agora, exige o cumprimento das regras atuais. Outra coisa importante a se esclarecer, gente, é que as pessoas, os contadores, os nossos colegas, tendem a, quando não tem informação suficiente para transmitir uma declaração, transmite ela incompleta e depois retifica. Não é isso? É muito comum. Esgotou o prazo, está esgotando o prazo da declaração, as informações não estão 100% corretas, para não pagar multa pela não entrega da declaração. Tem-se o hábito de se transmitir de forma incorreta e depois retificar. Só que com o E-Social isso não vai ser possível. Por quê? No E-Social não basta enviar os dados devem ser enviados com qualidade, dentro das regras da legislação vigente e dos prazos corretos, para evitar autuações ao empregador, ok? Então não tem isso de retificar. Obrigatoriamente você tem que enviar de forma correta, até porque tem informações do E-Social, a gente vai falar mais à frente, que a retificação não é nem possível fazer, né? Vocês sabem que no Brasil a fiscalização ela tem mais caráter punitivo do que educativo. Seria muito bom se um mês após algum erro que a gente cometesse chegasse uma fiscalização ou uma autuação nos informando o nosso erro e nos notificando. Por que seria bom se fosse logo de início? Porque a gente pagaria uma multa por um único mês que esteja em desconformidade, contudo a gente corrigiria para os próximos. Mas no Brasil isso não é comum. Eles esperam um período, como a homologação tácita demora 5 anos, então se espera que a gente erre bastante dentro desses 5 anos, e a autuação vem com 3, 4 anos depois com um montante de erro imensurável. Então vocês imaginem, sua empresa aderiu ao E-Social, está transmitindo as informações, vamos supor que algumas informações estejam incorretas, isso aí é detectado lá pelo filtro do E-Social, contudo a fiscalização não vem de imediato, ela demora um pouquinho de vir, e quando ela vem com valor absurdo de multa, né? Então pare muito bem para pensar em relação a esse tipo de informação. Envie correto, ok? A gente está trazendo aqui algumas multas que, em decorrência do não cumprimento das normas sociais, observe aí, ó, falta de algum registro, a multa varia de R$ 402,53 a R$ 805,06 por empregado, dobrada por residência. Então, tem empresas que têm um quadro de mais de 20 mil pessoas, imagine uma multa desse tamanho, ok? Cadastro desatualizado, pode observar que a multa vai de 201,27 a 402,54 por empregado. Falta de exames médicos
de 412,53 a 4.025,33, ressaltando aí, gente, que os exames médicos, todos os empregados, todos os colaboradores têm obrigação de que esses exames sejam feitos, o exame de admissão, o exame periódico, o exame demissional, o exame de mudança de função, todos têm que ter isso regularizado, inclusive os estagiários. A gente observa que muitas empresas não têm esse hábito de incluir o seu quadro de estagiário no programa de saúde ocupacional da empresa, mas é obrigado que seja incluso, inclusive os estagiários, ok? Senão está sujeito a multa. Omissão nos dados sobre acidentes de trabalho. O valor da multa varia entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição. No caso de reincidência, o valor é dobrado. Um acidente de trabalho não é social, tem que ser transmitido a informação no máximo com 24 horas após o acontecimento do fato. E caso ocorra óbito em decorrência desse acidente de trabalho, a informação tem que ser imediata. Ok? Tem que ficar muito atento a isso. Falta do perfil profissionográfico previdenciário, que é o PPP, aí está a multa. Não é social, você deixa de preencher um formulário específico do PPP, porque todas as informações contidas nesse formulário já estão englobadas dentro do E-Social, ok? Então, com o E-Social, você não é necessário mais preencher o PPP, porque todas as informações referentes a ele já está dentro do E-Social. Omissão de dados envolvendo afastamentos temporários, uma multa de R$ 1.812,87 a R$ 181.284,63. Então, observem que a multa é pesada, ok? A multa é alta. Então, é indispensável o cumprimento de todas as exigibilidades do E-Social, ok? Todos os sistemas que gerem dados para o envio E-Social precisam ser adaptados. Este é um dos pontos críticos no E-Social. As mudanças precisam ser testadas antes e implementadas para evitar sanções futuras ao empregador. Observem que, a partir do momento que no E-Social não existe um programa validador, um programa transmissor, porque o governo ele pega a informação de onde ela se origina, que é dentro dos sistemas das empresas. Então a informação é coletada dentro do seu sistema, ou seja, seus sistemas têm que estar exatamente alinhado com os parâmetros, com os layouts do E-Social. Observem isso, chequem se o sistema de vocês, que vocês usam, estão plenamente seguindo os parâmetros do E-Social. Caso contrário, você vai ser penalizado, é a empresa que vai ser penalizada, ok? Então, tem que ter muito cuidado com o sistema nesse momento, porque ele que vai se conectar ao web service do E-Social. Muita gente costuma a esperar que o sistema resolva tudo, né, gente? Contudo, tem que ter muito cuidado, porque a responsabilidade é da empresa, não do sistema. Então, chequem isso, verifiquem isso. Confirme se o sistema que vocês usam estão seguindo o cronograma de forma correta do E-Social. Conceito, vamos lá, o E-Social é um projeto do governo federal instituído pelo decreto número 8.373 de 11 de dezembro de 2014, que tem por objetivo desenvolver um sistema de coleta de informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, armazenando-as em um ambiente nacional virtual, a fim de possibilitar aos órgãos participantes do projeto, na medida da pertinência temática de cada um, a utilização de tais informações para fins trabalhistas, previdenciários, fiscais e para apuração de tributos e da contribuição para o FGTS. Ou seja, as informações vão ser captadas lá do sistema de vocês, todas as informações relativas à área social. Essas informações vão para um mega banco de dados, que é o web service,
Todas as informações ficam lá armazenadas e as empresas que participam do projeto têm acesso a essas informações. Relembrando, quais são essas empresas? Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, INSS, Receita Federal, ou seja, todos eles vão lá dentro desse ambiente e buscam informação pertinente a cada um de seus órgãos, ok? Então, a informação ela é captada de forma limpa do seu sistema e disponibilizada. O E-Social, a gente fala, que o E-Social será a terceira revolução na área trabalhista previdenciária em tempos da nossa história recente, né? A gente pode dizer que a primeira revolução, né, foram três grandes revoluções, ou seja, três grandes mudanças que aconteceram recentemente no tratamento das relações trabalhistas. A primeira foi a Revolução Industrial, que aconteceu lá há muito tempo atrás, né? Na França. E essa Revolução Industrial, na ocasião, ocasionou que os empregados entrassem em greve, e de lá, da França, criou-se diversas leis que regulamentavam o trabalho. O Brasil veio e copiou a legislação francesa naquela ocasião, trouxe 100% para cá e criou, então, a CLT, que foi, dentro do Brasil, foi a primeira revolução trabalhista, através do Decreto-Lei 5.452 de 43, ou seja, há mais de 72 anos a CLT veio para o Brasil e teve uma grande mudança que a gente chama da primeira revolução, ok? Foi lá na nossa CLT, que foi inspirada na legislação trabalhista francesa. A segunda revolução foi a GFIP. Eu inclusive participei dessa transição, né? A GFIP, na época, causou pavor nas pessoas que trabalhavam na área trabalhista, porque foi uma mudança de conceito muito grande naquela ocasião, né? A gente saiu no passado de fazer informações manuais, digitadas, guias de FGTS, guia de previdência, que era feita de forma manual, digitada, e passou a fazer isso de forma online, né? A gente começou a transmitir as informações de forma eletrônica a partir de 99, que através da GFIP, que traz informações previdenciárias de FGTS. Isso aí já teve uma grande mudança, né? Foi um grande período de adaptação, mas causou grandes benefícios. As pessoas que começaram a trabalhar de 99 para cá têm uma qualidade de informação muito melhor no banco de dados da Previdência, né? Por quê? Porque já foi através da GFIP. Então a GFIP foi uma grande revolução. Qual é o problema da GFIP? É que a GFIP ela não faz checagem se as informações que estão sendo transmitidas estão de forma correta. Então era comum acontecer antes da social, de você ter uma data, por exemplo, de admissão em sua carteira, diferente da data de admissão enviada na RAS, diferente da data de emissão que estava na sua rescisão. Por que isso acontecia? Porque eram informações preenchidas de forma manual, né? Ou seja, as pessoas estão suscetíveis a erro. Então acontecia muito isso, e o GFIP ele não tem a capacidade de checar se aquela informação está batendo. Então a informação passava. Então as pessoas que tiveram esse problema de incompatibilidade de dados a partir da GFIP percebem que existe uma dificuldade maior de conseguir algum benefício social, né? Contudo, as pessoas que não tiveram esse problema de informação errada, os benefícios são conseguidos de forma muito mais rápida do que as pessoas que trabalharam de 99 para trás, ok? E a terceira revolução é o E-Social, ok? Que é essa mudança completa de conceito, né? O E-Social, a folha de pagamento, a empresa não vai fechar mais a folha de pagamento. Na verdade, a ideia do E-Social é através de eventos,
as empresas enviam os eventos para o web service, ou seja, tudo que acontece com o funcionário é enviado para o web service, e depois a empresa dá um comando autorizando a finalização da folha e a social que volta com a folha fechada, né? E o importante disso, gente, que tem que ter muito cuidado, é que como o E-Social faz parte do programa do SPED, então sua informação do E-Social tem que estar batendo com sua escrituração contábil, né? Então, não adianta, como é que você envia, por exemplo, a informação que você efetuou o pagamento de uma folha na íntegra e na sua contabilidade essa folha não foi paga? Então, no cruzamento das informações entre a social e a escrituração contábil digital, vai haver uma inconsistência, né? Você mesmo vai estar declarando que você fez algo errado. Então tem que ter muito cuidado, as informações têm que estar convergindo aí entre as diversas fases, diversas declarações do SPED. Com o E-Social, a gente pode dizer que todos ganham, teoricamente todos ganham. Ganham os empregados, porque quando ele for requerer algum direito dele, previdenciário ou direito qualquer trabalhista, as informações vão estar de forma correta lá, então ganham os empregados. Ganha o governo, porque a fiscalização passa a ser mais eficiente, mais precisa, ou seja, aumentando a arrecadação, né? Porque a fiscalização eletrônica é muito mais eficiente do que a fiscalização em loco, presencial. E teoricamente ganham os empregadores também. Os empregadores, muitos deles não estão tendo essa visão, né? que estão ganhando com a implantação da social, porque estamos num momento transitório, e o momento transitório é difícil, é complicado, porque é um momento de ajuste, mas os empregadores ganham sim com isso, porque a partir do momento que o E-Social está implantado, vai se diminuir a quantidade de obrigações acessórias, aquela correria para fechamento de folha, tudo isso vai deixar, porque isso vai estar tudo no E-Social, né? Então, com o tempo, depois dos sistemas ajustados, as informações corretamente alimentadas, as empresas ajustadas ao E-Social tendem a ganhar muito tempo com o trâmite dessas informações trabalhistas. Ou seja, como eu falei agora, o que chega com a implantação da social nesse momento é muito trabalho e muita adaptação, né? Para as empresas e os escritórios de contabilidade também. As pequenas empresas, quem roda a folha dessas empresas normalmente é o escritório terceirizado de contabilidade, né? Você imagine o trabalho por escritório de contabilidade para ajustar essas informações de diversas empresas, né, gente? A gente percebe nos escritórios que o departamento pessoal é o departamento mais enxuto, é o departamento que tem menos pessoas. Então, vai ser um trabalho muito grande, está sendo, né, um trabalho muito grande nessa fase de transição de ajustes para a implantação da social. Quem está obrigado a transmitir o E-Social? Todo mundo. Ou seja, todos que têm uma relação de trabalho, trabalhador, empregado, empregador, todos são obrigados a transmitir o E-Social. Lembrando que o projeto, inclusive, começou com as empregadas domésticas, né? O E-Social começa com as empregadas domésticas e todo mundo que tem uma relação de trabalho é obrigado a transmitir o E-Social. Aí você me pergunta, mas todo mundo tem que ter sistema? Não necessariamente. Além do web service do E-Social, que são as informações transmitidas no seu sistema de folha diretamente para o ambiente do E-Social, existe a possibilidade também do E-Social ser feito através do portal web. Existe um portal que você pode criar uma senha, entrar nesse portal e informar de forma manual os dados, as informações do empregado e do empregador, e fazer tudo via portal do E-Social, né? O grande problema é que o portal do E-Social, para quem tem muitos funcionários, é complexo fazer, fica muito trabalhoso. Eu aconselho que, se você tem mais do que 5 empregados, que já
já inicia aí e não tem ainda, já inicia a implantação do sistema, ok? Mas o social é obrigado para todo mundo, MEI, autônomo, microempreendedor, trabalhador doméstico, gerou o vínculo empregado-empregador, o E-Social obrigatoriamente tem que ser transmitido. Desafios do E-Social, né? A gente está mostrando uma figura aqui, observe o seguinte: de um lado estão as empresas, os mercados, atividade agrícola, órgãos públicos, Estado, indústria, empresas de serviços, bancos, etc. Tá uma gama de empresas de um lado, o E-Social no centro aí, né? Essas empresas vão transmitir suas informações de forma no formato XML, vai ser transmitida para o portal Web Service, como eu falei, é um grande banco de dados lá. Essas informações vão ser organizadas, colocadas em ordem cronológica e os órgãos participantes do E-Social do outro lado, que é o Ministério do Trabalho, a Caixa Econômica, a Previdência Social e a Receita Federal, vão ter acesso a pegar essas informações conforme seja útil para seus respectivos órgãos. Então, é mais ou menos esse grande desafio aí, né? O Brasil está preparado para isso. O computador do Brasil, que o Brasil montou, a estrutura tecnológica que o Brasil montou, é capaz de rodar um programa como esse de 5 grandes nações ao mesmo tempo, ou seja, estamos com espaço de sobra. O E-Social, há quem diga que é o maior projeto em andamento no mundo, né? A complexidade que é, e esse é o desafio do momento, ok? O E-Social, gente, ele já é extremamente complexo para as empresas privadas. Ele é mais complexo ainda para as empresas públicas, né? Por que isso ocorre? Um dos grandes fatores é porque no Brasil estamos hoje, os órgãos públicos, ele é obrigado a utilizar o regime jurídico único, né, de contratação. Ou seja, hoje, nesse momento, os órgãos públicos ou ele adota o regime CLT ou ele adota o regime estatutário, né? Mas por que isso ocorre? Mas por que, professor? Tem pessoas hoje, a gente percebe que tem pessoas que são de órgãos públicos e tem, no mesmo órgão, tem pessoas que são regidas pela CLT e tem outros que são regidas pelo regime estatutário. Por que isso ocorre, né? Se o regime jurídico único é obrigado no Brasil. Então eu vou explicar para vocês mais ou menos a evolução do regime jurídico único, como se deu, para vocês entenderem porque até hoje existem pessoas no mesmo ente público que fazem parte de regimes distintos, diferentes, né? Está mais ou menos uma linha do tempo, ou seja, iniciando ali antes de 88, ou seja, antes da Constituição Federal de 88, os entes públicos federativos eles podiam adotar os dois regimes, né? Regime jurídico estatutário ou regime jurídico CLT. Então, até 88, a gente via funcionários no Estado, no município federal, alguns através de CLT e outros pelo regime único. Contudo, a partir de 88, da Constituição Federal, obrigou-se que os estados, municípios, os entes públicos adotassem o regime jurídico único, ou seja, o ente público teria que escolher se ele seria CLT ou seria estatutário, ou um ou outro. Não poderia mais existir as duas coisas. A partir de 88, então, cada ente público adotou o regime jurídico único, ou CLT ou estatutário. O Estado da Bahia, por exemplo, adotou o regime estatutário. Todos os funcionários estaduais, em 88, eles passaram a ser estatutários. Mesmo aqueles que tinham CLT, ou seja, que tinham FGTS, etc.,
eles passaram a ser estatutários. Em 10 anos depois de 88, em 1998, a Emenda Constitucional 19, EC 19, ela volta a permitir que os entes federativos adotem mais de um regime jurídico, né? Então, ficou permitido, de 98 até 2008, que os órgãos públicos pudessem adotar mais de um regime. Quando chegou em 2007, mais especificamente, em 31 de julho de 2007, algumas entidades, tipo o PDT, alguns partidos, PDT, o PCdoB, entraram com a ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, é a ADIM 2135, entrou lá no STF, solicitando que o regime jurídico único voltasse a existir. Por quê? Porque eles alegaram que a Emenda Constitucional 19, que permitiu, naquela ocasião, que os órgãos públicos adotassem mais de um regime, essa emenda constitucional não tinha seguido todos os ritos jurídicos necessários para poder ser implementado. Ok? Então, o STF, o que foi que o STF fez? Ele não julgou definitivamente o ADIM, mas entrou com mandato de segurança, falando o seguinte: a partir de agora, então, passa a valer de novo o regime jurídico único, porque, caso a ADIM seja julgado favorável, o prejuízo será muito grande. Então, a partir de 2008, passou a valer no Brasil o regime jurídico único. Observe que antes de 88 podia ser os dois regimes. Depois da Constituição, volta a ter o regime jurídico único. 10 anos depois, de 98, volta a ser permitido mais de um regime jurídico. E 10 anos depois, em 2008, obrigatoriamente volta a ser o regime único. Contudo, como foi através de mandado de segurança, o mandado de segurança não tem efeito retroativo, né? Só pode valer dali para frente. Então, de 2008 para cá, passou a valer o regime jurídico único, contudo, não retroagiu. Ou seja, de 98 a 2008, né, as empresas, os entes públicos continuaram com mais de um regime. Então, hoje, a gente está ainda sujeito ao mandato de segurança, referente à ADIM 2135. Então, hoje, obrigatoriamente, os entes públicos têm que ter regime jurídico único. Aí vem a complexidade. Então, dentro do órgão público vai ter funcionários, estatutário, funcionários que contribuem para a previdência privada, funcionários que contribuem para o regime de previdenciário geral, funcionários que contribuem para o regime previdenciário próprio do município. Então, essa confusão aí no órgão público, que tornou a social mais complexo ainda para os entes públicos. Ok? Um resumo aí: 1988, artigo 39, obriga que o regime jurídico único se estabeleça. Em 90, vem a Lei 8.112, que é quem regulamenta o regime jurídico único, né? Cada ente federativo pode ter sua legislação, mas as legislações dos entes federativos tendem a seguir a Lei 8.112, que é a lei federal. Em 98, a Emenda Constitucional 19, que permite que exista mais de um regime jurídico no município e entes federativos como um todo. E em 2007, o pedido da ADIM 2135, que torna de novo o sistema jurídico único obrigatório, só que por liminar, ou seja, sem efeito retroativo. Ok? Vamos lá. Regime jurídico dos entes federativos no cenário atual. A gente tem aí os estatutários, que são regidos pela Lei 8.112 de 90, né? E tem as leis municipais e estaduais também. Essa lei é a federal, mas a lei base para as demais é
a 8.112, que é a lei federal. Quem é seletista é regido pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Tem estatutários e seletistas. Os temporários também, os regimes temporários, que é regido pela Lei 8.747/93, que é a lei federal, ok? Existem também as leis municipais e estaduais sobre os temporários. Tem os militares, que tem um regime diferente. Os militares, inclusive, eles não se aposentam, eles entram na reserva, né? Então, os militares são regidos pela Lei 6.880/80. Os parlamentares também, tem os parlamentares, que é uma legislação específica para os parlamentares, a Lei 9.506/97. E tem os trabalhadores sem vínculos, que a social classificou como TSVE, trabalhador sem vínculo empregatício. Inclusive dentro do TSVE está o estagiário entra em folha, entra na social, mas como um TSVE, trabalhador sem vínculo empregatício. Entra também nessa categoria os funcionários cedidos, tipo assim, o funcionário é da Secretaria de Educação, mas ele é cedido para a Secretaria de Agricultura, ou seja, ele tem vínculo empregatício com a Secretaria de Educação, e ele, na Secretaria de Agricultura, que ele está cedido, ele entra lá na folha como trabalhador sem vínculo empregatício. Então, os cedidos também eles entram como TSV. Resumo aí: estatutário, seletista, temporário, militares e TSVE, que são trabalhadores sem vínculos empregatícios. Ok? E os regimes previdenciários, como é que funciona? Vamos lá. Os regimes previdenciários a gente pode dividir em 3 grupos aqui. É o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, que é o INSS, ou seja, todos estão obrigatoriamente, todas as empresas privadas obrigatoriamente os funcionários delas têm que contribuir para o Regime Geral de Previdência. Regime RPPS, que é o Regime Próprio Previdenciário, a Lei 9.717, lá de 88, ela permite que os entes públicos adotem um regime de previdência próprio. Ou seja, é permitido que o município, que o Estado, ao invés de aderir ao regime geral de previdência social, ele adote um regime previdenciário próprio. Na Bahia, por exemplo, existe o regime próprio de previdência para os trabalhadores públicos estaduais, né? Os municípios, os entes públicos que não adotaram o regime próprio de previdência social, ele obrigatoriamente tem que contribuir para o regime geral de previdência. Ou seja, quem não tem regime próprio tem que contribuir para o regime geral de previdência social. Ou seja, aquele municípiozinho, a maioria dos municípios da Bahia, inclusive, não tem regime próprio. Então, obrigatoriamente, apesar do funcionário, muitas vezes, ser um funcionário estatutário do município, ele contribui para o regime geral de previdência, porque o município que ele é empregado, ele não tem regime próprio. Então esse funcionário público é estatutário e contribui para o regime geral de previdência. E tem o RPC, que é o regime de previdência complementar, conforme as leis complementares 108 e 109, ambas de 29 de maio de 2001, ok? Então é possível também que exista regime previdenciário complementar. A gente conhece a Petros da Petrobras, é um regime complementar, ou seja, ele complementa o salário pago pela Previdência. O funcionário contribui tanto para o regime próprio como para o regime geral. Então vem o regime complementar e faz o complemento, aumentando a aposentadoria do contribuinte, ok? Então, como a gente viu agora, regimes previdenciários, RPPS, ok, que é o regime próprio, que é para servidores efetivos ou entes federativos que optaram pelo regime jurídico estatutário, ou seja, tem que
contribuir, nesse caso, para o regime próprio. RGPS, os demais casos, como empregados públicos, servidores efetivos cujos entes federativos que não se vinculam e optou pelo regime previdenciário próprio, servidores ocupantes de cargo em comissão, é obrigado a contribuir para o regime próprio também, empregados temporários também contribuem para o regime próprio de previdência. Mandato eletivo sem cargo público, ou seja, um parlamentar, ele é eleito lá, deputado, e ele não trabalhava antes, não tem um cargo público, então ele contribui para o regime geral de previdência também. O E-Social, de um lado está o empregador, ou ente público. Esse empregador, o primeiro passo para ele aderir ao E-Social é ele informar que ele existe, ou seja, ele transmitir as informações de cadastro dele, porque se a gente for trazer para uma cronologia aqui lógica, para existir um empregado, tem que existir primeiro o empregador. Então, primeiramente, quem transmite a informação por E-Social é o empregador, através do evento S1000. Todos os eventos do E-Social começam com S, ok? E o S1000 é o evento inicial, é o primeiro, por isso que é o S1000, que são as informações do empregador. O empregador informando que ele existe. Se você não transmite o S1000, que é a informação inicial, você não consegue transmitir as demais informações do E-Social, ok? Transmite através de um arquivo XML, toda a comunicação do E-Social é através de arquivos XML. O empregador, como eu falei anteriormente, ele pode fazer essa transmissão via web service, que é o sistema dele se comunicando diretamente com o E-Social, ou então através do portal web, que entra no portal do E-Social, faz um cadastro e faz essas informações manualmente. Tem gente que pergunta assim, e se começa a transmitir pelo web service, ele pode depois transmitir as informações via portal web? Pode, sem problema nenhum. O que o E-Social quer é receber as informações. Vamos supor que você comprou um sistema, começou a transmitir essas informações dos trabalhadores via sistema, e por algum motivo você não tem mais o sistema, e você passa desse momento a transmitir suas informações via portal do E-Social. Isso é possível. O importante é que a informação chegue de forma correta, ok? Então, essa informação vai para o E-Social, chega lá, tem um RET, que é uma revisão das informações do trabalhador, né? E observe que tem formato de pilha, porque o RET ele faz a verificação se a informação do trabalhador está correta, ou seja, se o CPF do trabalhador confere com aquele PIS, confere com aquela informação da carteira de trabalho, faz essa checagem, ordena essa informação. Esses arquivos eles são ordenados, organizados dentro da E-Social, e depois a folha de pagamento é fechada através desses arquivos que você transmitiu lá para o E-Social. Ou seja, você dá o comando que quem fecha a sua folha de pagamento é o E-Social. A folha de pagamento que tem valor é a folha de pagamento que o E-Social validou para você. Então, o correto é você operar, pagar sua folha através da folha gerada pela E-Social. Eu percebo que algumas empresas não estão fazendo isso, que elas geram a folha própria, que às vezes não bate com o do E-Social, e ela faz a operação pela folha que ela gera no sistema. Isso é problema, porque o E-Social ele vai cruzar informações com a escrituração contábil digital, então tem que estar adequado. Se sua folha do E-Social não está batendo com a folha que você está gerando, corrija a origem do problema, a informação, para que a folha seja correta, porque uma vez a informação transmitida para o E-Social, ela está lá e os órgãos estão observando. Lembre que o Ministério do Trabalho e Emprego tem acesso também às informações do E-Social. Esses dados para validação do RET, para ver se as informações
do empregado está correta, ela é captada no banco de dados da Receita Federal e do Cadastro Nacional da Previdência Social. Então, a checagem é feita nesses dois bancos de dados para verificar se a informação do trabalhador está sendo enviada de forma correta, ok? Finalizo aqui então, gente, a primeira etapa da nossa ordem social e logo em seguida vou divulgar os demais vídeos. Um abraço, obrigado.